Este filme só existe porque três homens entediados decidiram criar algo que jamais deveria funcionar. E ainda assim, Os Caçadores da Arca Perdida se tornou um dos maiores filmes da história do cinema. Nada aqui foi fácil, nada foi seguro, e quase tudo deu errado. 1. A Origem da Ideia, um filme criado por acaso. Em 1977, logo após o lançamento de Star Wars, George Lucas estava exausto. Ele não queria ouvir falar de cinema por um tempo. Steven Spielberg, por outro lado, queria desesperadamente dirigir um filme de James Bond. Durante férias no Havaí, os dois começaram a conversar. Spielberg comentou sobre seu sonho de comandar um 007. Lucas respondeu com algo aparentemente casual: "Eu tenho algo melhor." Ele então apresentou a ideia de um arqueólogo aventureiro inspirado nos seriados pulp dos anos 1930 e 1940, cheios de ação exagerada, vilões caricatos e perigos constantes. A ideia ainda era vaga, não havia roteiro, não havia personagem definido, só havia uma sensação: aventura pura sem ironia. 2. O nascimento de Indiana Jones. O personagem foi moldado aos poucos. Lucas queria um herói durão, Spielberg queria alguém carismático. Lawrence Kasdan, o roteirista, trouxe profundidade. O nome Indiana veio de um cachorro de George Lucas. Sim, o herói mais icônico do cinema nasceu de um cachorro. O chapéu, o chicote e a jaqueta de couro não foram escolhidos por estilo, mas por função visual. O chapéu criava silhueta reconhecível. O chicote substituía armas modernas. A jaqueta dava a aparência de desgaste constante. Indiana Jones não era invencível. Ele apanhava, errava, sangrava. E isso foi uma decisão consciente. 3. A escolha do elenco e as grandes recusas. Tom Selleck foi o primeiro escolhido para viver Indiana Jones. Ele chegou a fazer testes e foi aprovado, mas havia um problema. Selleck estava preso contratualmente à série Magnum P.I. A produção da série se recusou a liberá-lo. Por anos, isso foi tratado como uma tragédia para o ator. Harrison Ford, que já havia trabalhado com Lucas em Star Wars, não era a primeira opção. Lucas não queria repetir atores, mas Spielberg insistiu. E assim, quase por acidente, Harrison Ford assumiu o papel que definiria sua carreira. Karen Allen foi escolhida como Marion Ravenwood porque não era frágil, não era passiva e batia de frente com Indiana. Ela não era a donzela, ela era parte do conflito. 4. Um set de filmagem hostil e perigoso. As filmagens aconteceram em Havaí, Inglaterra e Tunísia, e foram marcadas por condições extremas. Na Tunísia, quase todo o elenco e equipe sofreu intoxicação alimentar severa. Spielberg foi um dos poucos que não adoeceu, ele só comia alimentos enlatados levados dos Estados Unidos. Harrison Ford, debilitado, teve uma disenteria forte. Isso levou à mudança improvisada de uma das cenas mais icônicas do cinema. 5. A cena da espada, um acidente genial. Originalmente, a cena do espadachim no mercado seria longa, coreografada e cheia de ação. Mas Ford estava fisicamente mal. Ele sugeriu algo simples: e se eu só atirasse nele? Spielberg aceitou. A cena foi gravada rapidamente e se tornou uma das maiores piadas visuais da história do cinema. Um erro físico virou genialidade narrativa. 6. Truques absurdos e efeitos práticos. Os Caçadores da Arca Perdida foi feito antes da era digital. Quase tudo foi real. Explosões reais, dublês reais, cenários físicos. O famoso cenário da pedra rolando foi feito com uma pedra de fibra, truques de perspectiva e edição precisa. Nada foi deixado ao acaso. Spielberg usava planos longos e câmera em movimento para aumentar tensão, dar sensação de continuidade e fazer o público correr junto com o personagem. 7. A Arca, a Religião e a Cena Final. A Arca da Aliança não foi escolhida por acaso. Ela representa o poder divino incontrolável. O final, com rostos derretendo e efeitos perturbadores, chocou o público em 1981. Foi necessário reduzir a intensidade de algumas imagens, usar cortes rápidos e misturar maquiagem prática com edição. A mensagem era clara: certos conhecimentos não devem ser acessados. 8. Edição, ritmo e controle total. A montagem do filme é considerada uma aula de ritmo. Não há cenas sobrando. Cada sequência empurra a história para frente. Spielberg e o editor Michael Kahn cortavam qualquer excesso,
priorizavam clareza visual e evitavam explicações longas. O público entende a história vendo, não ouvindo. 9. Cachês, bilheteria e sucesso absurdo. O orçamento do filme foi aproximadamente de 20 milhões de dólares. Harrison Ford recebeu um cachê modesto para os padrões atuais. O retorno foi gigantesco, mais de 390 milhões de dólares em bilheteria mundial, filme mais lucrativo de 1981. Um risco virou fenômeno cultural. 10. Prêmios, indicações e reconhecimento. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar, 5 estatuetas, incluindo efeitos visuais, som e edição. Mas o maior prêmio foi outro. Tornou-se um modelo eterno de cinema de aventura. 11. Polêmicas e críticas posteriores. Anos depois, fãs apontaram algo curioso. Se Indiana não estivesse no filme, a história teria ocorrido do mesmo jeito. Lucas e Spielberg reconheceram o detalhe, mas isso nunca diminuiu o impacto do personagem. Indiana não é o herói que salva o mundo, ele é o olho humano dentro do caos. 12. O legado. Sem os caçadores da Arca Perdida, Tomb Raider não existiria, Uncharted não existiria e grande parte do cinema de aventura moderno não existiria. O filme redefiniu ritmo, ação e personagem e provou que entretenimento inteligente não precisa pedir desculpas. Os Caçadores da Arca Perdida não nasceu perfeito. Ele foi moldado pelo erro, pelo improviso e pelo risco constante. E talvez seja exatamente por isso que mais de 40 décadas depois ele ainda funcione melhor do que muitos filmes feitos hoje. Porque às vezes o cinema só precisa de uma coisa: coragem para não ser seguro.